come sabe, porque a tia Graça vai ter que ficar no bife. Quando terminar, ela vai vir aqui. Mas o almoço não vai ficar pronto. Mas aí você tem que almoçar que hora? Você tem que almoçar esse dia, né? 11 horas. 10 para as 11. É porque ela tá preocupada no almoço de todo mundo, só que ela não entendeu que eu tenho que comer, a prioridade sou eu pra sair. Por isso que não tá pronto ainda. Pode começar, que quando ela terminar, ela vem. Gente, vamos ficar de pé. Primeira coisa, vamos concentrar em Deus. Vamos esquecer a viagem, vamos esquecer aonde que nós estamos, esquecer de tudo. Concentrar no poderoso, no Criador. E vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. O Senhor nos trouxe nessa reunião desta manhã, Pai. E nós sabemos que nada é por acaso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós estamos reunidos aqui, em família, existe uma causa. Nós achamos que a causa é somente a viagem do Eric. Mas o Senhor pode achar um monte mais de coisas em volta disso aí, Pai. Que nós às vezes não percebemos. Mas nós temos que entender e saber que o Senhor está administrando tudo. E eu peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, Pai. E que tira de nós a preocupação, Pai. E que tudo que for dito aqui através da Tua palavra, ou que eu abra a boca, venha do Teu Espírito, Senhor. Nos dê essa sabedoria, esse entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Terminou lá, tia? Tinha algo daqui. Terminou lá? Tinha algo daqui. Terminou lá? Tá quase. Eu vou puxar um louvorzinho, porque a palavra de Deus, nós aprendemos com Deus, que tudo que a gente chamar de culto, esse aqui é um culto de ações de graça. Sim. Ação de graça por tudo que a gente vai falar aqui, sobre o Eric, sobre a perseverança, sobre todas essas coisas que serão ditas. Esse culto é ação de graça. Nós estamos gratos com tudo que Deus fez até agora. Então vamos louvar o mover do Espírito. Se alguém souber, me acompanha. Se não souber, não tem problema nenhum. 1, 2, 3. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Santo se move em você. Você tem o valor. Glória. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos seguir o itinerário aqui e nós vamos ler várias palavras de Deus, porque Deus fala com nós aqui. E dentro do que Ele fala, o Espírito Santo vai me dar sabedoria e eu vou explicar. Sempre voltado agora na viagem do Eric. Entenderam, né? Ai, Minas Gerais, né? Oh, Minas Gerais, quanta saudade. Eu não lembro ela. Oh, me leva a saudade
quem fica chorando de dor. E assim vai. Mas nós vamos agora fazer o seguinte. Eu vou abrir a Bíblia para vocês e vou falar sobre o troféu incorruptível. Tá. O Eric, ele vai atrás do troféu. Sim. Mas Deus vai dizer para ele hoje, ele vai ganhar esse troféu. Mas ele vai ter sempre em mente que é um troféu corruptível. E que ele vai atrás de 2 troféus. O troféu corruptível, que é a taça, e o troféu incorruptível, que é a salvação, Amém. que é Jesus Cristo. Então eu vou começar lendo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25. E esse 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25, vocês vejam o que é que o apóstolo Paulo, que já tinha as Olimpíadas naquele tempo, e ele envolve algo voltado ao desportista. E ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas não só leva o prêmio, mas um só leva o prêmio? É claro, até hoje é assim, né? Um time de futebol, por exemplo, todos correm, mas no final só um que vai levar o prêmio. E ele diz assim: correi de tal maneira que alcancei-se. Então é luta. Quem atinge um campeão é porque lutou. Verdade. E lutou muito. Aí ele diz assim: e todo aquele que luta, são tudo se obtém. Ele é... Está dando reflexo da luz aqui. E tudo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós uma incorruptível. Então, o Eric vai sair daqui com a mente dele, com a fé dele, sabendo que ele vai atrás de 2 coroas. Uma coroa que ele sabe que é corruptível, o esforço que ele faz para ganhar essa coroa corruptível, que é a taça, ele precisa fazer para ganhar a coroa incorruptível, que é a salvação, que é a vida eterna. O apóstolo Paulo diz assim, olha: miserável o homem que tem Jesus só para esse século, só para essa passagem aqui, e não tem Jesus para a salvação. Então o que ele está dizendo miserável? É a pessoa que se conforma só com a taça corruptível, da taça incorruptível. Miserável é o homem que tem Jesus só para essa passagem aqui. E esquece que ele precisa de Jesus também, muito mais para a salvação. E dentro dessa quanto eu não aprendi quando eu cheguei em 18 anos em Curitiba, nem sabia que fazia frio. Nem sabia que feijão preto. Feijão preto. Primeira noite que eu comi, já lembrei da minha mãezinha. Leite de magnésia. Oh, glória! Entendeu? Então são passagens liberadas que vai te dando o amadurecimento. Vai tirando os lamentos. Porque Paulo é bem claro, também o apóstolo Paulo diz: fazei todas as coisas. O que é fazer todas as coisas? Jogar futebol, limpar um banheiro, ser pastor, ser preparador físico, ser. Fazer a despedida do Eric é em homenagem ao Eric, né? Então nós vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8.
E eu tenho certeza que o Espírito Santo, essa palavra que está sendo dita aqui hoje, não vai ser só para o Eric, vai ser para nós também, para qualquer um de nós. Nós nunca vamos esquecer. Olha aqui, ó. Cadê o reflexo lá aqui? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O que é atribulado? É a corrida da vida. Agora mesmo você está atribulado, tem o relógio, você não, qualquer ser humano. Daqui para frente tem outra coisa, daqui a pouco tem o ônibus, daqui a pouco tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, atribulados, atribulações, mas não angustiado, porque a pessoa angustiada, ele já mistura, né? Sabe? A razão, ele não usa mais a razão. Perplexo, o que é perplexo? Às vezes assustado, às vezes você fica perplexo com alguma coisa. Até às vezes na hora de doença, nós podemos estar aqui, às vezes a pessoa fala, nossa, mas você é bucudo, hein? Nós podemos estar aqui até ver uma notícia que um ente querido nosso, uma pessoa faleceu. Então nós ficamos o quê? Perplexos. Mas animado. Esse nós não podemos ficar. E Deus está dizendo que nós podemos passar por isso, podemos passar por tribulações, mas não devemos ficar angustiados, devemos ficar perplexos, podemos ficar, mas não o inimigo, na nossa briga, a Bíblia diz, não é contra eu e você, não é contra a carne, mas contra as potestades do mal. Essa briga todos nós temos. Então, perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, às vezes nós passamos uma noite mal dormida, um monte de problemas, às vezes doença, às vezes preocupação. Então nós amanhecemos no outro dia cheio de olheira, abatidos, faz parte da nossa vida. Mas não destruídos. Jamais, quando nós temos Senhor, jamais nós seremos destruídos. Nós podemos passar por tudo isso aqui, mas jamais seremos destruídos. Então, a Bíblia está dizendo para nós não desanimar, não ficar desanimado. E agora eu quero falar num outro assunto que está em Romanos, capítulo 8, do 35 ao 39, e nós vamos falar agora sobre a preparação espiritual e social do Eric. É o Eric que vai viajar, claro que vai servir para nós, mas é o Eric que vai assumir esse desafio. Não é o pai dele, não é o avô dele, não é a mãe dele, não é a tia, não é a avó, não é. É ele com o respaldo de Deus, não é verdade? O respaldo de Deus. Então vamos ler lá. 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? 8:35 de Romanos, capítulo 8. Aonde diz, você vai ter que pôr na sua mente, que eu tenho certeza que você já tem, que nada que acontecer com você vai ter que ter equilíbrio, e como tem que ter equilíbrio, na descida. Sim. Nós estamos aqui para receber a vitória, não glória, a glória é de Deus. Receber a vitória e receber o pé no traseiro também. Nós temos que estar equilibrado. Por isso que diz aqui, ó, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? Ou a nudez? Ou a espada? A espada na Bíblia é a morte. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte.
todo essa aqui, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então sempre nós temos que dizer, tá difícil? Tá, mas eu sou mais que vencedor. Não é vencedor, mais que vencedor. 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, o futuro. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, nada vai nos separar. Agora, dentro dessa palavra, o que o Eric vai encontrar lá fora? Só flor? Só paraíso? Não. Ele vai chegar lá preparado fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, também é necessário entrar lá. Por quê? É uma nova nação. Ah, mas é Portugal, é nosso país, descobriu nada disso. Esquece isso aí. Esquece. É competir. Quantos que ele vai competir lá, que foi criado lá? É uma cidade pequena, é um vilarejo praticamente. Ele foi criado dentro de uma metrópole. Vai precisar entrar nele a humildade, que é coisa que Deus... Mas ele vai encontrar lá o quê? Indiferenças, inveja. Às vezes tem jovem da idade dele que está lá disputando a posição, foi criado lá dentro. Não é um clube onde você vai, por exemplo, um Benfica ou qualquer um outro que tem por aí, que está cheio de estrangeiro. Tem sueco, tem americano, tem de tudo que é tipo, tem português. Lá dificilmente... Ué, mas você não conhece? Você não foi lá, pastor Mário? Mas eu conheço porque a gente tem vivido, a gente sabe. Dificilmente ele vai encontrar um estrangeiro. E o estrangeiro é estrangeiro. Comida diferente. Ah, mas é português. Comida diferente. Língua. Ah, mas eu entendo o que eles falam lá. Língua diferente. Comportamentos sociais diferentes. Vestimenta de volta. É um país de santos e santos, não estou falando mal de santo nenhum, mas santo para a Bíblia somos nós que somos separados para Deus. Eles são santos. Então ele vai encontrar um monte de barreira fora a parte técnica, a parte do dia a dia, do preparo. Então ele vai ter que ser o quê? Paciência. Eliminar todo tipo de orgulho, de soberba, porque se você entrar num lugar que você vai ter que se fazer, não é eles que vão ter que se fazer a você. Você precisa mostrar humildade, mas com humildade, sem aquele negócio de soberba, tirando o eu. A partir do momento que você chegar a botar o pé, em português ele escreve assim, desse jeitinho ele está escrito aqui. Eia, você, que disse que vai em tal cidade, lá você vai negociar, lá você vai lucrar. Você esquece que a sua vida é como uma neblina, é como uma neblina que vem o vento e se dissipa? Por que não diz, Senhor, ir comigo? Então é algo que nós precisamos cuidar muito. O Tiago o Eric vai encontrar situações diferentes. Nós encontramos em qualquer lugar. Ele vai aprender, ele vai ter a saudade da família. Agora você não vai sentir nem saudade da mãe, nem do pai. Eu saí de casa, eu sei dizer, com 18 anos, eu sei dizer. Mas passou uns dias, às vezes algumas coisas... Nunca tive confusão com o vizinho. Então, aí o Eric você está preparado para essa parte. E Deus vai preparar ele.
não fique falando de Jesus toda hora. Ah, não, eu vou lá falar. Não fala nada. O apóstolo o apóstolo Tiago nos explica dessa maneira. Seja bom ouvinte e pouco falante. Ah, não, então eu não posso conversar com o técnico, discutir. Não, isso é outro assunto. Isso é outro papo. Isso é um papo técnico. Mas blá, 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 é melhor você só ouvir. Deixa as pessoas perguntarem para você. Não fale antes. Você vai fazer um culto numa família católica. Quantos já não filham na borda, que é o que tem, né? Bastante católico. Aquela santarada, tudo pendurado. E pior que mineiro é muito católico. Né? Aquela santarada. Eu chego lá, 7 cultos, prego, a palavra de Deus falando. De repente eu espero alguém chegar, geralmente os mais jovens ou os mais velhos, já sai com a Bíblia. Pastor, que diferença tem a minha Bíblia católica com o Evangelho? Então começou a fazer pergunta. Aí você começa a responder. Não chega lá dizendo, não, o Brasil... Nossa, eu pensei que Portugal era grande, é Europa, mas não sei o quê. Eu conheci o time lá do Guarani. O Brasil tem cada time de futebol lá que é potência. Eu estou vendo aqui, não tem nada. Fique quieto. Deixa eles perguntar. Como é que é os clubes lá do Brasil? Cuidar com os amigos, porque a gente muda de local, a gente também muda os amigos. Você não tem amigo lá, você vai fazer amigos lá. E amigo, Jesus disse, eu sou teu amigo, se você me obedecer. Então, cuidado com os amigos, cuidado com aqueles que começam a puxar você para a idolatria. Cuidado, não deixe de falar de Jesus. Não se acanhe de dizer, Jesus é tudo na minha vida. Se alguém perguntar, tudo com a sabedoria vinda do Espírito Santo. E às vezes a gente pede para Deus colocar as palavras certas na boca da gente na hora certa, que é uma coisa muito... Que hora que deu? E ele coloca. Né? Não discutir religião, não discutir Isso mesmo, nada que não convém. Quando o apóstolo Paulo mandou o filho dele da fé, um dos filhos dele da fé, chamado Tito, para ir para a ilha de Creta, que era hoje a Grécia, só tinha idolatria, ele diz, prega a palavra, mas não entra assim em contenda, em discussão, se Natal é dia 25 mesmo ou não é, não entra nessas coisas não, que não dá tempo. Vai direto para o que a palavra de Deus está nos dizendo. Não fique discutindo. E outra coisa que eu quero falar para vocês, para nós já encerrar, é que nas perguntas nós precisamos ter muita humildade, eliminar a ansiedade e lembrar nessa palavra que eu vou ler para vocês aqui, que é 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Eu vou ler para vocês. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Não queira que Deus exalte você, ou o homem te exalte antes do tempo. O Eric mostrou para nós, pela perseverança dele, mostrou para mim, que ele esperou. Ele está esperando o tempo de Deus. Porque se ele esperar o tempo dele, já passou, não passou, Eric? Já era mais tempo, né? Entendeu? Então, isso chama perseverança. E a Bíblia está dizendo aqui, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, pois que no seu tempo
Ele vai te exaltar. No tempo de Deus. Aí ele fala mais. Lançando sobre ele. Sobre quem? Sobre Deus. Toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. E a última, no 8, diz assim: sede sóbrios. Quer dizer, sede vigilantes. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que Deus está dizendo esta manhã para o Eric e para nós, precisamos vigiar. Por mais que a gente às vezes sinta isolado, às vezes sente desprezado, às vezes sente discriminado, porque ele não está na cidade dele mais. Ele não tem mais os amigos dele daqui. Tem só pela internet. Rejeita e se orgulha, no bom sentido, de Cristo. Não tenha medo, não tenha acanhamento, não ache que você vai perder a amizade. Você respondendo, respeitando Jesus Cristo, que é o Senhor do Senhor e é aquele que vem nos buscar. Não esqueça de fazer suas preces, de noite, de dia, e as companhias, porque Jesus disse: me digas com quem andas, que eu te direi quem és. E às vezes, o Espírito Santo, a gente estando com Cristo, ele sempre vai dar sabedoria para nós. Com quem é que você deve andar, ou com quem for, que ele vai passar o período de adaptação, e que, lembrando agora, já vou terminar, que o povo que chegou, que Deus tirou do Egito, quando tirou do Egito, não, que o povo que Deus tirou da Babilônia, 70 anos, eles entraram em Jerusalém, sem ferramenta, sem ninguém, só eles. Jerusalém totalmente destruído. E a Bíblia diz que eles entraram cantando, louvando. Eles plantaram chorando e colheram cantando. Então você pode plantar ou plantou até agora chorando, mas a colheita vai ser se alegrando, louvando, rejeitar as coisas do mundo. Isso a pessoa perdeu. Perdeu a coragem de rejeitar as coisas do mundo, porque o mundo tem coisas que só coisa da carne. Só coisa que agrada a carne. E nós precisamos buscar as coisas, os frutos do Espírito, que é amor, benignidade, fidelidade, mansidão. Nós precisamos procurar isso aí. E não a obra da carne. Por isso que chama obra, que é tudo que não presta. Venha e taca nós. Por isso que esse mesmo apóstolo Paulo diz: andai em espírito, que as concupiscências, ou seja, que os desejos da carne não vai te dominar. E você vai vencer essa guerra. Porque é guerra. Tem Deus no coração, né? Tudo, né? Tudo vai conseguir. Sim. Tudo vai conseguir. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Tá bom? Fique com Deus, fica na bênção de Deus. Sim. Vamos crer. Não esquece de nós, na tristeza ou na dor. Hoje nós temos um meio de comunicação muito fácil. Muito fácil, né? Não era o tempo que eu chegava em Curitiba, acredita, quem quiser, era por carta. Sabe lá o que é isso? Isso Você escreveu a carta, esperar o correio chegar. As pessoas vivendo sem telefone naquela época. E hoje não, opa, estou aqui, ó. Então, E dá uma comunicação que faz para um, já aperta a Às outra, vezes já vai para é tudo melhor, junto. Não dá trabalho nenhum. Mas mantém a gente informado,
E a gente vai continuar aqui colocando em oração, como eu coloco, todas as noites. E sei que Deus vai Peça sempre fazer sabedoria a coisa Deus. grande. E que Deus vai fazer grande também, eu vou profetizar aqui, não é só para ele. Vai haver na família também. Vai saber coisa grande. É só nós crer. Amém. Eu creio que vai haver grandes transformações. Que nós podemos hoje estar plantando, chorando. Nós vamos colher sorrindo, alegre e feliz. Então vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus. Já termino. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que foi dito aqui. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Eu peço, Senhor, que através do nosso esforço, através da nossa busca em procurar ouvir a Tua palavra, o Senhor multiplica a nossa fé, Pai. Porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós aprendemos também, Pai, que entre fé, esperança e amor, o amor sobressai sobre os demais. Que esse quebranta o nosso coração, Pai. Tira de nós a dureza do nosso coração. Vai abrindo a nossa mente, nos dando sabedoria, entendimento. O espírito da mansidão. Nós precisamos desse espírito, Pai. Nós somos muito bravos. Oh, Senhor, eu creio, Pai, que daqui para frente vai ser uma nova data, uma nova vida para cada um de nós. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos bater uma salva de palmas. Pensa tudo no que nós falamos. Deu tempo, né? Então agora eu vou ligar aqui.